Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa sequência dessa nossa revisão final. Hoje a gente vai trabalhar a segunda parte de fisiologia, que é o estudo dos sistemas. A gente inicia agora aquele módulo que é o módulo 6, ok? A primeira questão que a gente fala aqui é uma questão que vai relacionar as estruturas excretoras. Lembre-se sempre que nós dependemos basicamente, né, de algumas substâncias que a gente tem que botar para fora. E essas substâncias, basicamente, seria o que a gente chama de ureia, seria o que a gente chama de amônia e seria o que a gente chama de ácido úrico. Então, essas três substâncias são substâncias que nós precisamos colocar para fora dentro do nosso metabolismo, ok? Então, preste atenção aqui. O enunciado coloca o seguinte. Vamos lá? Pronto, agora ficou legal. Então, a gente trabalha aí com relação a os excretas nitrogenados resultantes do metabolismo são basicamente o que? A ureia, a amônia e o ácido úrico. Essas três substâncias elas são derivadas da quebra de nitrogênio. E cada animal vai excretar uma substância específica dessa. Olha aqui a primeira explicação. Os ácidos nucleicos aqui, lembre-se que o DNA e o RNA, dentro dele a gente vai ter o que a gente chama de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas seriam aquela adenina, timina, citosina, guanina e uracil. E os aminoácidos aqui são os derivados da quebra das proteínas. Então, toda vez que a gente vai quebrar amônia, ureia e açúcar, a origem delas se dá diretamente pela quebra dos ácidos nucleicos e pela quebra dos aminoácidos. Os ácidos nucleicos, basicamente, vão formar ácido úrico, que é um composto nitrogenado, e os aminoácidos vão formar amônia. Essa amônia, pelo processo metabólico, se converte em ureia. A gente diz que essa transformação de amônia em ureia é chamado de ciclo da ornitina. Cada substância dessa, amônia, ureia e ácido úrico, eles apresentam um grau de solubilidade e um grau de toxidez diferenciado. Então, observe aqui. Sempre que a gente falar da excreção nitrogenada, não esqueça, toda vez que a proteína sofre quebra, ela vai produzir amônia. A amônia é a primeira substância. A amônia, muito tóxica, muito solúvel, eliminada com muita água. Quem pode eliminar a amônia são basicamente o que? Os peixes. Essa amônia se converte em ureia no fígado. Essa ureia agora, ela é uma substância que vai ser menos tóxica, menos solúvel e eliminada com pouca água. Os seres que excretam ureia, eu vou botar na tabela daqui a pouco, esses seres são chamados de ureotélicos. E existem os seres que excretam ácido úrico. Ácido úrico é o mais diferente porque ele é insolúvel em água e ele é eliminado na forma de cristais. Então, cada grupo de ser vivo tem as suas substâncias preferenciais para fazer a sua excreção. Então, acompanha aqui. Ó. Os seres que excretam amônia seriam os peixes ósseos, anfíbios na forma de girino, e eu vou botar também aqui os invertebrados aquáticos. São seres que excretam amônia. A ureia, basicamente nos mamíferos, nos anfíbios adultos e os peixes cartilaginosos. Apesar de ter cuidado com isso. Tubarão, o pessoal pensa sempre que qualquer peixe excreta amônia. Não. Tubarão excreta o quê? Ureia como composto nitrogenado. E o ácido úrico, basicamente aqui, toda vez que eu falar de ácido úrico, eu me refiro aos animais ovíparos. Então, eu mostro aqui os répteis, na sua maioria, as aves, e também os insetos são seres que excretam ácido úrico. Cuidado com essa tabela. Vê essa tabela com cuidado, que aí você teria
o apanhado geral desses componentes. Não esquecer que o nosso sistema urinário é formado pelo rim, nós temos 2 rins, nós temos o ureter, nós temos a bexiga e nós temos a uretra. Dentro do rim aqui, a gente encontra o néfron, onde o néfron é a nossa unidade de filtração e de retirada de toxinas para botar isso para fora. Então, ele coloca aqui as alternativas. Então, letra A. Os peixes excretam ácido úrico. Falso. Os peixes excretam amônia. E ele ainda teria que especificar aqui os peixes ósseos. Tubarão excreta ácido úrico. Os mamíferos excretam ureia, que é facilmente solúvel em água. Já ficava de olho nessa questão. As aves excretam amônia, está errado. As aves excretam ácido úrico. As aves são seres que botam ovos. Os insetos excretam ureia, está errado. Seria ácido úrico. Só observar aquela tabela. E nos anfíbios na fase adulta excretam amônia. Falso. Eles excretam ureia. Então, a alternativa correta seria a letra B de bola. Feito? Segundo tópico. Segundo tópico, a gente vai trabalhar com um hormônio chamado ADH. Já está dizendo, se ele é antidiurético, ele vai controlar o quê? A água no organismo. Então, olha aqui, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu tiver muito ADH, eu estou dizendo que ele é antidiurético. Logo, ele vai diminuir o volume de urina. Certo? Aumentou o DH, diminuiu a urina. O inverso. Diminuiu o ADH, o inverso, aumenta o volume de urina. Perfeitamente? Então, ele diz que o cara tomou água, né? Tomou 2 litros d'água no intervalo de 2 horas, e no final você vai ter esse gráfico. O que é que você vê aqui? Tá certo? Num primeiro momento, aqui nas 2 horas, aumentou o volume de urina, porque diminuiu a quantidade de ADH. Com o tempo, estabilizou. Vai aumentar o ADH, ele vai aumentar, logo vai diminuir o volume de urina. São grandezas o quê? Inversamente proporcionais que a gente tem nas células, certo? Esse ADH, olha ele aqui, esse ADH, ele é chamado também de vasopressina, ele diminui a diurese. Claro, se ele diminuir a diurese, ele vai prender água no corpo. Consequentemente, ele vai aumentar a pressão arterial. Tá certo? E a falta desse hormônio, olha, se ele prende água, na falta dele, você vai ter o aumento da urina. Esse aumento da urina pode chegar até de 20 a 24 litros por dia. Então, a pessoa desenvolve uma doença chamada de diabetes insípida. Não confundir essa diabetes com aquela diabetes da água, do açúcar. Aquela diabetes do açúcar é chamada diabetes mellitus ou mellitus. Eu falo dela daqui a pouco. Essa doença ela está ligada especificamente à perda excessiva de água que você vai ter no indivíduo. Ok, queridos? Então, a neurohipófise, olha aqui, ó, a neurohipófise, se ela vai produzir o ADH atua na glândula, tá certo? Dentro do rim. Então, o aumento do ADH diminui o volume de urina, certo? Sempre tem esta relação. Quando você toma um remédio para urinar muito, é porque diminui o ADH e vai aumentar o volume de urina que a gente tem nas nossas células. Então, analisando o gráfico, a questão é sobre o gráfico. Vamos lá. O hormônio ADH tem efeito diurético. Falso. O ADH tem efeito antidiurético.
ele vai prender água no organismo. Pelo gráfico, o volume urinário não tem nenhuma relação com a secreção. Falso. O volume urinário depende da quantidade de ADH. Há uma relação diretamente proporcional entre a concentração do hormônio e o volume. Falso. Seria uma concentração inversamente proporcional. O aumento do volume urinário influi sobre o rins, inibindo a secreção do hormônio ADH. Falso. Certo? Logo, a alternativa correta é a letra E. Existe uma relação inversamente proporcional entre a concentração do hormônio ADH e o volume de urina. Reforçando, aumentou o ADH, diminui o volume de urina. Ou aumentou o ADH, diminui o volume de urina. Não, cadê? Eu botei o mesmo aqui, tá certo? Aqui seria diminuindo a ADH, vai aumentar o volume de urina. São grandezas inversamente proporcionais. Ok? Existem doenças, essa questão 13 é muito falada aí, ligadas ao sistema nervoso. Existe a doença chamada de AME, que é a atrofia muscular espinhal. Existe uma doença chamada de ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica. Existe uma doença que é a esclerose múltipla. Certo? Ele diz que a esclerose múltipla é causada pela perda da bainha de mielina. Então, você vai ter a perda da bainha de mielina. E essa bainha de mielina aqui sofre um processo de desmielinização. Essa alteração dos neurônios tem como consequência, vamos revisar aqui um pouco sobre o sistema nervoso. Aqui eu tenho um neurônio típico, é muito importante que você veja essa seta aqui, ó, o caminho do impulso nervoso, é muito comum isso. O impulso nervoso entra pelo dendrito, que é a terminação, deixa eu botar aqui IN, ele é sensitivo, ele é aferente. O impulso nervoso entra no neurônio e vai caminhar nesse sentido, através do axônio. O axônio, ele é uma estrutura, ele é motor e ele é eferente. Vamos aprender agora o que é diferente. Essa bainha de mielina aqui, ela é um isolante elétrico. Traduzindo, ela acelera a condução do impulso nervoso. Então, o papel da bainha, quando o impulso nervoso chega aqui, ó, ele vai saltando aonde tem bainha de mielina. Por isso que a relação se torna rápida. Você vai ter um processo chamado de condução saltatória. Aí você agora começa a concluir. O indivíduo que não tem bainha de mielina, a transmissão do impulso nervoso vai ser o quê? Lenta. Ela vai ser devagar, ela vai ser passada aos poucos. Então, a perda da bainha de mielina vai afetar toda a parte nervosa, toda a parte muscular e, em muitos casos, afeta até a parte respiratória, que você tem que ter músculos que recebem impulsos para poder dar a ação. Tá certo? Aqui fica bem melhor de você ver agora.
Essa parte amarela é a bainha de mielina. Numa pessoa normal, quando o impulso chega aqui, ó, ele salta a bainha. Quando o impulso chega aqui, ele vai saltando a bainha de mielina. E quando ele vai saltando, a condução vai ser o quê? Rápida. Então, a presença da bainha de mielina vai fazer com que o neurônio responda a estímulo de uma maneira mais eficaz, mais objetiva. É por essa razão que quem perde, tá certo? Quem tiver a perda, deixa eu botar aqui, da bainha de mielina, a perda da bainha de mielina, essa perda vai ter como consequência a diminuição da velocidade de condução do impulso nervoso. Então, as pessoas que têm essas doenças começam a ter respostas lentas. Certo? Aí você vê uma rede de fibra, o impulso agora, por não ter bainha de mielina, ele vai ser transportado de maneira devagar. Tá certo? Aqui você vê outro processo, né? A passagem de um impulso para outro, ele vai passar pela sinapse, e aqui em cima eu tenho a bainha de mielina. Então, quem perde, a condução vai ser lenta. Observe que o impulso sempre se propaga nesse sentido, né? Da terminação do axônio para o dendrito, e aí ele vai caminhando na estrutura celular. Então, a questão fala sobre a doença. Ele diz que a pessoa perde a bainha de mielina. Se perde a bainha de mielina, você vai diminuir a velocidade de propagação do impulso. Então, a alternativa correta, letra C. A diminuição da velocidade de propagação dos impulsos afetados pela presença, tá certo, dessa doença. Perfeitamente? Vamos lá. Questão bem moderna aí, uma questão que fala de Olimpíada. A gente acabou de ter a Olimpíada há pouco tempo. E nessa Olimpíada aqui, você vai ter que ter, tá certo, alguns conhecimentos. Vamos lá. A gente vai ter 3 tipos de fibra muscular. A gente tem a fibra cardíaca. Cardíaca é uma fibra estriada. E ela é o quê? Involuntária. Já está dizendo. Ela participa no coração. A fibra cardíaca, observe que ela se liga com outra fibra, tá vendo? As fibras se ligam. As outras você não vê isso. Essa ligação é através de uma palavra que sempre aparece, que são os discos intercalares. O músculo estriado agora, estriado aqui quer dizer que ele é esquelético. O músculo esquelético, tá certo? Ele é estriado, já está dizendo, ele tem estria. E ele é o quê? Voluntário. E o músculo liso, esse rapaz, a gente encontra ele nas vísceras. Ele já está dizendo que ele é liso. Coloque sempre a ideia que ele é involuntário. Perfeito? Então, tudo que a gente falar de contração muscular vai depender de 2 substâncias, chamada de miosina e a outra substância é chamada de actina. Essas 2 substâncias, essas 2 proteínas, são elas que vão fazer os mecanismos de contração. Miosina é um filamento grosso ou primário e actina é um filamento fino, delgado, ele é secundário. Essas 2 substâncias elas vão o quê? Deslizar uma por dentro da outra. Normalmente a miosina fica parada e a actina vai deslizar por dentro dela. Hoje em dia se fala também da tropomina,
que é outra proteína que está associada ao músculo, que participa desse mecanismo de contração. Olha aqui, bem tranquilo. Aqui na letra A, aqui eu tenho o músculo relaxado. No músculo relaxado, você vê que essa parte verdinha, a parte verdinha seria a actina, e a parte vermelhinha aqui no meio é a miosina. Veja a diferença no músculo contraído. Percebo que a miosina permanece no mesmo lugar, porém, a actina deslizou sobre a miosina. Isso é fundamental, viu? Durante a contração muscular, os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. É isso que eu digo aqui, ó. Durante a contração muscular, os filamentos de actina deslizam entre os filamentos de miosina. E essa energia para fazer essa contração, ela vem da quebra da molécula energética que é chamado ATP. O ATP dentro dele tem energia na forma de calor. Então, o ATP é quebrado na presença do cálcio e do magnésio, liberando ADP mais PI e liberando energia que vai ser utilizada na contração muscular. É assim que a gente tem o processo de contração como todo. E a gente sabe que cada atleta é adaptado a um determinado tipo de prova. Pronto. É por isso que eu tenho dois tipos de fibras. A fibra tipo 1 e a fibra tipo 2. A fibra tipo 1, observe esse desenho aqui. Vou botar aqui esse desenho, letra A. Você vê mais células vermelhas do que células brancas. Então, essa fibra do tipo 1 aqui, ela é a fibra lenta. São para provas de longa distância, corrida de longa distância. Já no desenho B, que é o último, eu tenho pouca substância vermelha e muita substância branca. São para corridas rápidas. Aqui predominam fibras brancas e aqui predominam fibras vermelhas. Tá certo? Fibra vermelha é para longa duração, fibra branca é para prova imediata. Tá bem claro aqui, ó. Vermelha é lenta, branca é rápida. Vermelha, pequena quantidade de força e você vai ter resistência. Branca tem alta quantidade de força e elas são fatigáveis, elas fadigam logo. Elas vão gastar energia muito forte, então, consequentemente, as fibras brancas são para provas rápidas. Tá vendo aqui, ó? Vermelha, muitas mitocôndrias e muitos vasos sanguíneos. Por isso que ela é vermelha. Vermelha quer dizer que ela é lenta. Fibra branca é uma fibra rápida. Pouca mitocôndria e poucos vasos sanguíneos. Cada prova tem sua característica. Uma prova de velocista, ela vai ter fibra branca e vermelha. Aqui ela vai ser de fibra, tá certo? Lenta, que é branca, vermelha, desculpe, e aqui fibra rápida, que é branca. Então é assim que você tem. Já numa maratona, inverte. Ele vai ter muito fibra tipo 1 e poucas fibras do tipo 2. Ok? Então, ele fala do processo como um todo, mas não esqueça, o que caracteriza a contração muscular é justamente o que está na letra C. Ocorre o deslizamento da actina sobre os filamentos de miosina. E ele ainda fala aqui da liberação de cálcio, poderia também falar do magnésio. Cálcio e magnésio são duas estruturas que participam desse processo. E a última questão aqui, nossa, é uma questão também sobre hormônios, onde a gente trabalha mais uma vez com a taxa de glicose no sangue. Não esqueça, o pâncreas produz dois hormônios que regulam a glicose. A célula alfa produz glucagon, célula beta, insulina.
Glucagon aumenta o açúcar no sangue, a insulina diminui o açúcar no sangue. Toda vez que você tiver esse processo, atenção a isso aqui. Glicose libera insulina, vira glicogênio. Diminuiu. Glicogênio tem o glucagon que vai dar origem à glicose. Então, você vai ter esse processo dinâmico que você vai ter dentro das células. Tá certo, queridos? Não esquece disso. Toda vez que a gente se alimenta, a glicose aumenta no sangue. Logo, eu vou aumentar a taxa de insulina. Quando a gente então está comendo, eu tenho uma taxa baixa de glicose, eu libero o glucagon, que vai aumentar a glicose do sangue. Cuidado com esse esquema, certo? A diabetes, eu tenho dois tipos, né? A origem de diabetes. Existe aquela diabetes que é hereditária, você nasce com a característica da diabetes. Existe aquela diabetes ambiental, que o ambiente, a diabetes provocada pela obesidade, pela gravidez e por medicamentos, como os diuréticos, os corticoides, quimioterápicos, contraceptivos, diabetes provocada por cachumba, rubéola, herpes, hepatite, lesões pancreáticas. Todas essas estruturas aqui podem desencadear um processo de diabetes. Existe aquela diabetes que a gente já nasce com ela, que é a diabetes tipo 1. O indivíduo não produz insulina. A diabetes tipo 1, o cara vai ter que tomar insulina injetável para compensar a insulina que ele não tem. A diabetes tipo 2 produz insulina na quantidade insuficiente. Pode ser que a pessoa nem precise tomar, tá certo, a insulina. Existe a diabetes gestacional, quando a insulina é menos eficaz durante a gravidez. Muito cuidado isso, menina grávida, ela tem que ter um controle acentuado. Para tratar diabetes, né, medicação específica, atividade física, monitoramento da glicose e uma dieta que evite a ingestão de açúcares complexos, tá certo? Evitar glicose diretamente. E alguns sintomas são bem conhecidos, né? Cansaço, frequência de urinar, perda de peso, infecções vaginais, formigamento, muita sede, visão turva, alterações sexuais, fome intensa. Lembre-se que diabetes, eu sempre trabalho aqui com 3 sintomas, P, P, P. O primeiro P é polifagia, o cara come muito. O segundo P é chamado de polidipsia, a pessoa urina muito, tá certo? A pessoa vai ter sempre esse mecanismo de ter, tá certo? Essa propriedade de ter, comer muito, tá certo? Ter muita sede também, muita sede. E ele vai ter também um quadro de poliúria, tá certo? Ele vai ter também alteração na urina, tá certo? E ele também vai ter glicosúria, ele urina muito. E também pode ter glicosúria, que é glicose na urina como um todo. Então, quando ele fala da regulação do açúcar, a alternativa certinha, bonitinha, seria a letra B. O glucagon é considerado um hormônio hiperglicemiante, enquanto a insulina é um hormônio hipoglicemiante. É assim que a gente trabalha dentro desse processo. Lembrando sempre, né, qualquer dúvida que você tiver, você tem meus canais para você me encontrar, manda mensagem que a gente vai trabalhar e tirar sua dúvida, ok? Muito obrigado pela atenção.